Bem, então, muito obrigado pelo convite, é uma imensa satisfação estar aqui para conversarmos sobre um tema tão importante como das internações involuntárias e compulsórias para pacientes que apresentam quadros de dependência química, né? E não apenas usuários de drogas, mas indivíduos que já apresentam um quadro clínico instalado e um quadro clínico de grande gravidade e que acaba comprometendo, então, por conta disso, a sua capacidade de entendimento, de discernimento, comprometendo a sua capacidade de tomar decisões de maneira autônoma e que, por conta dessa situação toda, então, leva essa pessoa a se colocar em risco, colocar outras pessoas em risco. Então, basicamente, é nesse contexto que cabem, então, as internações involuntárias e compulsórias. Então, assim, o risco é um fator importante, para si ou para outros, assim, sempre tem que ter esse daí é um fator fundamental. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, de 2013, que regulamenta, então, e que coloca quais são os critérios necessários para a ocorrência de uma internação em pessoas que apresentam transtornos mentais e também dependência química, e a questão do risco para si, o risco para outras pessoas é fator decisivo para se promover essa abordagem terapêutica. O que acontece, na verdade, acho que para a gente contextualizar essa situação, é que o Brasil tem uma lei, que é a Lei 10.216, que ela é do ano de 2001. Essa lei, ela coloca a possibilidade da ocorrência de internações para pessoas que apresentam transtornos mentais, internações voluntárias, que são aquelas que ocorrem em concordância, né, enfim, com a posição do indivíduo, internações involuntárias, que é aquelas que acontecem contrariando uma posição do indivíduo em relação à internação, e as internações compulsórias, que são aquelas que acontecem por ordem judicial. Existe uma ordem da justiça para realizar. Então, na verdade, desde 2001, tem essa lei 10.216, que ela regulamenta toda assistência na área de saúde mental no Brasil. A grande questão é que existia, por parte de alguns segmentos sociais, alguns operadores do direito, existia uma ideia de que talvez essa lei não se aplicasse também para as pessoas que apresentam dependência química. Por conta disso, então, o legislador agora, ao aprovar a nova lei de drogas, a 13.840, aprovada agora em maio desse ano de 2019 e publicada agora em junho, por conta disso, então, dessa situação, o legislador simplesmente acabou reiterando uma posição que já era prevista em legislação brasileira e coloca a posição, né, enfim, a posição de que há possibilidade, em alguns casos, inclusive a necessidade, isso que é importante ficar claro, da realização da internação involuntária para pessoas que apresentam dependência química. E longe disso ser uma eventual violação de direitos, isso, na verdade, é uma garantia de direitos para uma pessoa que apresenta um quadro clínico grave, que compromete a sua capacidade de entendimento, sua capacidade de discernimento e que, por conta disso, faz com que ele comece a se colocar em risco, comece a colocar outras pessoas em risco. Então, é importante que seja colocado para ela, para essa pessoa, então, um tratamento que, mesmo não considerando a vontade dela, porque a vontade dela está comprometida por conta desse quadro clínico grave que ela apresenta, então, é importante que se coloque essa possibilidade terapêutica para salvaguardar a vida dessa pessoa e salvaguardar, inclusive, a vida de outras pessoas que convivem consigo. E houve um avanço, na verdade, dessa atual lei em relação a 10.216 para salvaguarda de direitos. Então, por exemplo, quando você faz uma internação involuntária para pessoa com dependência química, isso já era previsto na lei 10.216, num prazo até de 72 horas, o Ministério Público, então, naquela ocasião, já tinha que ser comunicado. Agora houve um avanço, então, o Ministério Público tem que ser comunicado e tem também que ser comunicado à Defensoria Pública nessas situações, para que o caso possa ser acompanhado e para ver, enfim, se eventualmente está tendo algum tipo de violação de direito nessa situação. Teve também avanço porque você coloca, né, foi arbitrado um tempo máximo para as internações, para que o indivíduo simplesmente não seja apartado do convívio social de maneira definitiva. Então, a ideia é manejar o quadro clínico, o indivíduo estando com o quadro clínico estabilizado, então ele volta para fazer o tratamento de base comunitária, em ambulatório, centro de atenção psicossocial, enfim, serviços que vão poder ajudá-lo após essa internação. E está bastante claro também no texto da lei que essas internações, elas acontecem, então, em unidades de saúde necessariamente. Então,
hospitais psiquiátricos, hospitais gerais, clínicas especializadas em dependência química. Então, tudo isso, na verdade, para a gente entender qual que era a ideia, então, do legislador ao colocar a possibilidade e, insisto, em muitos casos, a necessidade da realização da internação involuntária, que é para salvaguardar direitos. Então, quando a gente compara a 10.216 de 2001 com essa lei agora, existe um avanço, sem dúvida nenhuma, e fica claro para os operadores do direito, fica claro para os técnicos que trabalham na área de saúde mental, fica claro para toda a sociedade que, a partir de agora, então, dirimindo qualquer dúvida que poderia existir em relação a 10.216, que a partir de agora, então, com a publicação da nova lei de drogas, a 13.840, é a primeira vez, então, que fica claro, né, que reitera a possibilidade e, em muitos casos, a necessidade da ocorrência da internação involuntária. Só para aproveitar esse momento, né, que acho que é importante para o nosso debate, a internação para pessoas que apresentam quase doenças mentais ou dependência química, na realidade, ela está longe de ser um ato de exercício de poder. Na verdade, é um ato de cuidado para pessoas que apresentam quadros extremamente graves e que precisam de uma intervenção, mesmo em muitas situações, contrariando a sua vontade. Porque nós sabemos que doenças mentais graves e pessoas com dependência química em situações muito agudizadas podem perder a capacidade de entendimento, inclusive de autodeterminação, né? Enfim, de decidir de maneira mais apropriada questões que devem acontecer consigo. Então, na verdade, a internação, quando se opta por uma internação, e sempre o profissional médico que vai fazer isso, sempre é em benefício da pessoa ou em benefício das pessoas que convivem consigo, né? Porque a pessoa que apresenta um transtorno mental grave, agudizado ou dependência química, em determinadas situações, podem colocar outras pessoas em risco. Então, na verdade, é um instrumento de cuidado à internação, em qualquer uma das suas modalidades. Inclusive, como eu já disse, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina e que não é subjetiva a indicação de uma internação. Existem critérios muito claros, né? Os maiores norteadores são esses, né? A perda da capacidade de discernimento, de autodeterminação e a situação de colocar outras pessoas em risco ou se colocar em risco. Esses são os norteadores. Entretanto, a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela não é nada subjetiva. Tem critérios muito claros. A resolução de 2013, quando que um profissional médico deve fazer a internação, né? Em benefício do seu paciente, em benefício daquela coletividade onde esse paciente está inserido. Então, esses critérios, eles existem e precisam ser observados pelo profissional médico. Uma outra questão também que foi falada, e é verdade, a internação involuntária na nova lei, na 13.840, ela ainda deve acontecer quando outras possibilidades terapêuticas não cabem mais para o caso. Isso daí persiste. Isso migrou da Lei 10.216. Inclusive, na seção número 4 dessa nova lei, a Lei de Drogas, diz lá explicitamente que a Lei 10.216 precisa ser observada quando o plano terapêutico singular do indivíduo está sendo organizado. Então, na realidade, não há uma situação de confronto entre a nova lei e a 10.216, quando diz respeito à questão de que o que deve prevalecer no tratamento do indivíduo que apresenta transtorno mental e dependência química é, obviamente, o tratamento de base comunitária, em ambulatórios, em centros de atenção psicossocial, em hospitais dia, ou seja, serviços que estão ali na comunidade. Entretanto, para situações mais graves, esses dispositivos de abordagem do indivíduo precisam estar colocados na sociedade e precisam estar dispostos ali para o profissional que está lidando com aquela situação, para que o profissional tenha mais condições, tenha mais ferramentas de ajudar de maneira mais apropriada o indivíduo. E a questão, né, por último, enfim, só para aproveitar esse momento, que é a questão da desinternação, né? Então, se a gente for um passo anterior, a internação involuntária, ela passa por uma solicitação, como já foi mostrado, como já foi dito, de um familiar
ou um responsável legal pelo indivíduo, ou por autoridades públicas, que não autoridade de segurança. E a desinternação, né, dessa pessoa que foi internada de maneira involuntária passa também pela solicitação dos familiares. Agora, por ser, na verdade, um ato médico, é o médico que faz a avaliação. Mesmo na 10.016, em que pese isso não ser explícito, como é um ato médico, precisa passar pela avaliação daquele indivíduo, daquele profissional que está cuidando do paciente, que está sendo responsável por aquele caso, para que haja uma decisão. Porque muitas vezes ainda persiste o risco e vem uma solicitação da família para desinternação. Então, o profissional precisa ter essa possibilidade de, em identificando o risco, fazer com que a internação continue. E é óbvio que nessas situações, né, agora e antes também, nós temos o acompanhamento de órgãos de controle externo, como o Ministério Público, é sempre comunicado. Ou seja, o diretor da unidade de saúde, onde a pessoa está internada, tem até 72 horas para comunicar. Isso é obrigatório. Então, o Ministério Público sempre sabe quando tem uma internação involuntária acontecendo. E essa lei agora, a lei de drogas, a nova lei de drogas, traz um avanço que é a necessidade de comunicar à Defensoria Pública, ou seja, você coloca os órgãos de controle, né, a par do que está acontecendo. E essa é uma questão que é tão importante que a população enxerga isso como sendo uma necessidade. É óbvio que não é para todos os casos, são para os casos mais extremos, mas para esses casos você precisa ter isso colocado à disposição das pessoas. Não dá mais para as famílias ficarem totalmente desassistidas, como vinha acontecendo. Então, foi recentemente publicada uma pesquisa feita pelo Datafolha, mostrando que a aprovação da população para a internação involuntária em pacientes com dependência química é de 83% da população. Isso independente se a pessoa tem ou não um familiar com dependência química. Conceitualmente, a população brasileira identifica a necessidade de você ter esse mecanismo de ajuda para as pessoas com dependência química. E quando se coloca na pesquisa a pergunta que a internação involuntária cabe, então, para as pessoas com quadros clínicos mais graves, aquelas que perderam a capacidade de autodeterminação, de entendimento, capacidade de tomar decisões de maneira autônoma, quando se coloca que a internação involuntária cabe para esse público, para esse grupo de pessoas, então, com dependência química, aí, então, a aceitação, né, a concordância com a necessidade de internação involuntária por parte da população vai para 94%, que justamente são os casos em que se aplica a internação involuntária. Isso para a gente entender, né, que é só a gente olhar para o senso comum, né, das necessidades que as pessoas apresentam. Estava conversando sobre a questão das peculiaridades, das vicissitudes de cada caso. É isso, ou seja, a gente precisa ter políticas públicas que levem em consideração as necessidades de cada uma das pessoas. E se uma pessoa em determinado momento precisar desse tipo de internação, isso precisa ser ofertado para ela como uma necessidade de cuidado, de tratamento para ela.